Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas os animais imundos, 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, diga comigo filhos, sua mulher, diga comigo mulher, e as mulheres de seus filhos, diga comigo mulheres de seus filhos. Senhor, nós te engrandecemos nesta noite, nós te adoramos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fale conosco através da tua palavra, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Pode se assentar aí, meu irmão, pode se assentar, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Quantos são abençoados, digam amém. Eu quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: segredos para que uma família prevaleça diante dos momentos difíceis. Diga comigo, segredos para que uma família prevaleça diante dos momentos difíceis. Existe uma frase do pastor Josué Gonçalves, em que me chama a atenção, todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu estou diante desta frase, eu quero compartilhar com você. Esta frase diz assim: a banalização do casamento como instituição divina, a falta de modelos dignos para seguir, a apologia do adultério, a falta de orientação pré-conjugal, a falta de perdão, dentre outros fatores, contribuem para a destruição dos lares. Contribuem para a destruição dos lares. E nós estamos no primeiro dia da nossa campanha, e nós estaremos orando por você daqui a pouco. A missionária Sandra vai estar orando aqui por você, pela sua família. E quando nós falamos de família nos dias de hoje, nós estamos falando de algo muito delicado. Algo muito delicado, porque a família já foi, ao longo dos seus anos, perdendo o seu valor em meio à sociedade. A família já foi perdendo o seu valor em meio às questões que foram tomando o lugar da família em meio à sociedade. É só você olhar à sua volta e você vai ver o que está acontecendo com inúmeras famílias que estão perto de você. É só você ligar a sua televisão e você vai ver, e você verá como que as famílias estão sendo atacadas e como as famílias estão sendo destruídas de inúmeras formas. É só você abrir o jornal dia a dia que você vai ver famílias sendo destruídas dia após dia, por causa da desvalorização da família diante da sociedade. E quando nós falamos de igreja e nós falamos de família, nós estamos falando de duas palavras que precisam andar juntas. Diga comigo, andar juntas. Não existe como família e igreja andar separado.
A família e a igreja precisam andar juntos, porque a família é um projeto de Deus. Diga comigo, a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus para a sua vida, meu irmão. A família é um projeto de Deus para a minha vida. Eu gosto de assistir nas tardes de sábado, quando posso. Eu não sei se ainda passa, mas porque faz alguns sábados que eu não assisto. Mas aquelas crianças do Raul Gil. E lá existe um menino, que o Raul Gil pergunta para ele: você vai casar? Você quer casar? Ele olha para o Raul Gil e fala: você está louco, eu não quero casar não. Um menininho, deve ter os seus 8, 9, 7 anos de idade. Mas por que você não quer casar? Ele olha para o Raul Gil e diz assim: porque a mulher só quer saber do meu dinheiro. Porque a mulher só quer saber do dinheiro do homem. Ela vem, gasta todo o dinheiro do homem, depois vai embora e deixa o homem sem dinheiro. 7, 8 anos de idade. Se não fosse trágico, deveria mesmo ser engraçado. Porque como que as crianças estão vendo um casamento nos dias de hoje? Como que as crianças estão se deparando com casamento nos dias de hoje? Como os jovens estão se deparando, como os adolescentes estão se deparando com casamento nos dias de hoje? Sendo que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus para o homem. O casamento é um projeto de Deus na vida do ser humano. É claro que tem os seus momentos difíceis. É claro que possui os momentos de adversidade. É claro que possui os momentos em que as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer. Mas a família continua sendo um projeto estabelecido por Deus. A família continua sendo um projeto estabelecido por Deus. É dentro do casamento, é na família que o homem e a mulher têm as suas necessidades físicas e psicológicas de amor e companheirismo satisfeitas. O casamento é um projeto de Deus para o homem. E nós não podemos deixar que isto se perca ao longo da história. Nós não podemos deixar que isto se perca ao longo das décadas. Porque se estamos deixando que as famílias pereçam, nós estamos deixando também que um projeto de Deus pereça. Como eu já disse, é claro que muitas vezes você já enfrentou problemas no seu casamento. Você já enfrentou problemas diversos na sua vida conjugal. Mas Deus continua sendo o Senhor da sua vida, meu irmão. O casamento que Ele proporcionou a você, meu irmão, o casamento que Ele vai proporcionar para você, jovem, o casamento que Ele vai proporcionar para você, adolescente, continua sendo um projeto de Deus para a sua vida. Continua sendo um projeto de Deus. Não é possuir uma família. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor olha para a terra e vê que as coisas, que o coração do homem era mau. Mau. Um coração pecaminoso. Um coração pecaminoso, cheio de pecado. E o que acontece é o que o Senhor diz para Noé: Noé, pegue a sua família e construa uma arca, porque eu quero acabar com tudo que eu fiz. É um momento difícil, Noé. É claro que o Senhor Deus não queria estar fazendo aquilo, mas foi preciso. O momento de adversidade veio. O momento de adversidade, o momento de luta chegou. O momento de tristeza chegou. E é claro que Noé se assusta quando o Senhor diz isso para ele. Ou você acha normal o seu marido chegar na sua casa hoje à noite e dizer que Deus mandou que ele construísse uma arca para você e para sua família? Claro que Noé se assusta. Claro que Noé toma um susto.
Mas como o Senhor vai destruir tudo? Porque os momentos são ruins. O pecado tomou conta do povo. E quando eu olho para esta passagem, eu vejo que, infelizmente, o que estava acontecendo naquele momento está acontecendo nos dias de hoje também. Os momentos são difíceis. Os momentos são de adversidades. Os momentos são complicados. Os momentos são turbulentos. Mas da mesma forma que o Senhor se preocupou com a família de Noé, Ele se preocupa com a sua vida também. E Ele protege a sua vida, porque Ele continua sendo aquele que faz, aquele que realiza. Ele continua sendo projetista das famílias. O momento era difícil, como nos dias de hoje também. Mas como que nós podemos prevalecer diante destes momentos difíceis? Como que nós podemos prevalecer diante destes momentos complicados que nós estamos enfrentando? A primeira verdade que eu quero compartilhar com você nesta noite é que uma família prevalece diante dos momentos difíceis. A família prevalece quando é direcionada pelas mãos do próprio Deus. Uma família prevalece nos momentos difíceis quando ela é direcionada pelas mãos do próprio Deus. Diga comigo, pelas mãos do próprio Deus. Pelas mãos do próprio Deus. Olha o capítulo 6, versículo 18, que diz. Só voltar um pouquinho aí. Capítulo 6, versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e a mulher dos teus filhos. O Senhor estava preocupado com a família de Noé, não só com Noé. Ele estava preocupado com a família de Noé. Eu vejo neste texto que em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, o Senhor continua tendo uma aliança com a sua família, meu irmão. O Senhor continua tendo uma aliança com a tua família. O Senhor continua tendo uma aliança com você. O Senhor continua tendo uma aliança com a tua casa, com o teu lar, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Exaltado seja o nome do Senhor por isso. A família precisa ser direcionada pelas mãos do próprio Deus. Uma família não precisa e não pode ser governada pela mentira. Uma família não pode ser governada pelo orgulho. Uma família não pode ser governada pela indiferença. Uma família não pode ser governada por nada além das mãos do próprio Deus, das mãos do próprio Senhor. Olha, eu tenho uma aliança com você. Dentro daquela arca vai entrar você, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. O Senhor tem uma aliança com você diante deste momento que nós estamos vivendo. Por isso não abra mão da sua família. Não abra mão desta grande bênção que o Senhor te deu. Em meio a tantas dificuldades, e em meio a tudo, o Senhor continua nos direcionando. O Senhor continua tendo uma aliança com a nossa família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, existem bênçãos para as nossas vidas. Abra a tua Bíblia aí no Salmo 128. Quero ver com você algumas bênçãos aí no Salmo 128. Salmo, capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebanhos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esta é a bênção para aqueles que estão diante da presença de Deus, para aqueles que se colocam diante da presença do Senhor, para aqueles que se colocam diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A sua família continua sendo um projeto de Deus, a sua família continua sendo um alicerce para a sociedade. Então lute pela sua família, ore pela sua família e coloque a tua família na presença do Senhor, porque Ele tem bênção para você, Ele tem bênção para o teu lar. Para que uma família venha prevalecer diante dos momentos difíceis, ela precisa ser direcionada pelas mãos do próprio Deus. Quando nós falamos de direção, nós estamos falando realmente falando de aonde nós queremos chegar. Aonde nós queremos chegar? Aonde você quer chegar com a sua família? Quando nós falamos de direção, nós estamos falando aonde nós queremos chegar. Deus tem bênção para a sua família. Então achega-se a Deus, achega-se ao Senhor. O mundo lá fora tem inúmeras coisas para te oferecer, claro que tem, mas a bênção que enriquece não acrescenta dores. É isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que Ele tem para a sua casa, é isso que Ele tem para a sua família. Como vencer os dias de momentos difíceis e dias de adversidade em que estamos vivendo? Como vencer isso diante da família? Coloque o Senhor na direção da tua casa, coloque o Senhor na direção da sua família. Não deixe que a mentira, não deixe que o orgulho, não deixe que a intolerância, não deixe que a falta de perdão reine, mas deixe que a maravilhosa presença do Senhor reine dentro do seu lar. Reine dentro do seu lar. E a família de Noé foi direcionada por Deus. A família de Noé foi direcionada pelo Senhor. Noé, entre dentro da arca, você e sua família, porque eu achei graça em você. Porque eu achei graça em você. A família de Noé foi direcionada por Deus em momentos difíceis. Então que você possa realmente estar na presença do Senhor para ser direcionado por Ele em momentos difíceis. Amém? A segunda verdade que eu vejo na família de Noé, e um segredo também para que a família prevaleça diante dos momentos difíceis, é que uma família precisa que todos se respeitem e andem no mesmo pensamento, mesmo sendo diferentes e exercendo funções diferentes. Para que uma família prevaleça diante de um momento difícil, é preciso respeito. Diga comigo, respeito. E tolerância em meio às diferenças. Irmão, pense comigo. Você acha que é fácil? Vamos lá. Dias e dias construindo a arca. Dias e dias. Cada um pensando de um jeito. E é claro que todos tiveram que colocar a mão na massa. Você imagina? Era a madeira que o filho falava que era de um jeito e Noé falava que era de outro. Era as esposas que vinham atrás dos maridos para alguma coisa que precisava. Você imagina se não tivesse respeito e tolerância em meio às diferenças? Imagina que viraria aquela construção da arca. Era a esposa do filho que não se dava com a sogra, era a sogra que não se dava com a esposa do filho. Pensa. Mas precisou existir respeito, tolerância. Se você quer ver a sua família abençoada nos momentos difíceis, ela precisa ser cheia de respeito e de tolerância. O marido precisa respeitar a esposa precisa respeitar o marido,
O filho precisa respeitar o pai, e o pai precisa respeitar os filhos. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E pensa também, ficar os dias que ficaram dentro da arca, um olhando para a face do outro. Mas existiu respeito. Nós estamos vivendo em dias em que o respeito foi embora. O filho já não respeita o pai. O jovem já não respeita o idoso. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas que o respeito precisa fazer parte da família, para que ela consiga andar e glorificar o nome do Senhor, e exaltar o nome do Senhor. O respeito precisa fazer parte, porque senão a casa ficará dividida, e a palavra do Senhor nos diz que uma casa dividida não prospera. Marcos capítulo 3, versículo 25. Uma casa dividida não prospera. Todos precisam andar no mesmo pensamento. É claro que com as suas diferenças, mas todos precisam andar na mesma direção, caminhar na mesma direção. Imagine se um ficasse puxando a madeira para um lado e o outro ficar mudando a madeira para o outro lado. Às vezes um teve que ceder. Meu irmão, para o seu casamento ser um casamento feliz, às vezes você vai ter que ceder também. Para o seu casamento ser um casamento abençoado, às vezes você vai ter que ceder também. Aí, quando eu estou falando de relacionamento, eu me lembro de Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. E quando nós estamos falando de fruto do Espírito, nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento pessoal. Gálatas 5:22. Os frutos, mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Relacionamento. Se você quer ter um relacionamento, uma família abençoada, você precisa entender que você precisa respeitar mais e também respeitar as diferenças. É claro que existiam as diferenças, mas eles estavam firmados no mesmo propósito. Diga comigo, propósito. O mesmo propósito. As diferenças surgiam, com certeza, mas eles estavam firmados no mesmo propósito. Qual que é o propósito da tua família? Glorificar o nome do Senhor. A nossa família foi criada para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus, exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, exaltar o nome do Senhor que fez todas as coisas. Então que a nossa casa possa ser uma casa não dividida, mas uma casa unida no mesmo propósito de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. E a terceira verdade, para encerrar com você: uma família, para prevalecer diante dos momentos difíceis, precisa ser uma família que não se canse em esperar o momento certo da manifestação divina. Eles estavam dentro da arca, mas estavam esperando a manifestação do Deus Todo-Poderoso acontecer, a manifestação do Senhor, para que pudessem sair da arca, para que pudessem sair da arca e contemplar mais um milagre de Deus. Eu não sei qual é o milagre que você está necessitando, eu não sei qual é o milagre que você está precisando na sua família, mas não perca a esperança, porque o milagre já está chegando sobre a tua casa. Não perca a esperança, não perca a esperança. Família precisa realmente não se cansar de esperar o momento do milagre. Talvez você, homem, já está cansado de orar pela sua esposa. Talvez, esposa, você já está cansada de orar pelo seu esposo. Talvez
Filho, você já está cansado de orar pela sua família. Não se canse, porque a manifestação do Deus Todo-Poderoso está chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. O milagre estava chegando, a grande bênção e a provisão do Senhor estava chegando, e com certeza Deus tem um milagre e um sobrenatural para acontecer também sobre a sua vida. Eles sabiam que Deus não tinha esquecido deles dentro daquela arca. Eles sabiam que Deus tinha um propósito, assim como o Senhor tem um propósito para você também, assim como existe um milagre sobre a sua vida também, ainda como existe um milagre sobre a sua casa e sobre a sua família também. Mas pastor, eu já estou cansado, pastor, eu não aguento mais. O Senhor não se esqueceu de você, meu irmão, e nem da sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Existe um milagre preparado para você. Não se canse de esperar a manifestação do sobrenatural de Deus. Não se canse de esperar, porque o milagre está chegando. O Senhor já está abrindo a porta para você, e você sairá desta situação glorificando ao Senhor, e vendo que Ele continua sendo Deus da provisão, que Ele continua sendo Deus cheio de autoridade, um Deus que somente Ele necessita e que somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser engrandecido. Pastor, como que nós podemos prevalecer diante dos momentos difíceis? Primeiro, tenha sua família direcionada pelas mãos do próprio Deus. Segundo, que a sua família possa realmente respeitar uns aos outros. E com certeza você viverá em uma casa unida e não dividida. Que você não venha a se cansar, porque a manifestação do sobrenatural de Deus já está chegando sobre a sua vida aí.